Bom dia, nono ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 6 do livro de Geografia, onde nós vamos falar um pouco sobre a primeira parte, do assunto que se refere ao leste europeu, certo? Estávamos trabalhando no continente europeu e agora iremos conhecer mais uma região que compõe esse continente, certo? Vamos lá. Então, a gente sabe que pós Segunda Guerra Mundial, a Europa ela foi dividida em duas regiões, né? Que é a Europa Ocidental e a Europa Oriental, certo? A Europa Ocidental ela foi, sobretudo, influenciada pelo capitalismo, que advinha das políticas empregadas pelos Estados Unidos, certo? Enquanto que a Europa Oriental ela era majoritariamente influenciada pelo socialismo, certo? Então, pós Segunda Guerra Mundial, houve a Guerra Fria, em que houveram essas duas frentes. Isso fez com que houvesse uma cortina de ferro entre a Europa, certo? E o leste europeu ficou do lado de influência do socialismo, certo? Por que isso aconteceu? Porque pós Primeira Guerra Mundial, havia o Império Austro-Húngaro, que foi desfeito e deu origem a diversos outros pequenos países, Ou seja, essa configuração que se deu pós Primeira Guerra Mundial, resultou numa abrangência da área de influência do socialismo, certo? Que se propagou nesses países que compunham o leste europeu. E essa propagação se solidificou ainda mais pós Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a gente estudou a Revolução Russa, no início do ano, e a gente sabe que o Exército Vermelho, que era composto inicialmente pelos bolcheviques, eles começaram a impor o socialismo em determinadas regiões. Então, os países que compunham o leste europeu, eles sofreram forte influência, E eram regimes bastante autoritaristas, certo? E, de certa forma, esse socialismo ele foi imposto, certo? Então, nessa imagem aí, vocês podem observar, alguns dos países que compõem aí o leste europeu, certo? Poderemos citar a Ucrânia, Romênia, Bulgária, Polônia, Eslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia e a Rússia, Principal representante. Certo, gente? Então, no próximo capítulo, na próxima aula, nós entenderemos como foi que se deu toda a história em relação às características sociais e econômicas do leste europeu, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!